Jesus. Aleluia, Senhor. Essa casa é sua casa. Nós te adoramos, deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, diga para quem está do seu lado: não deixe sua casa vazia. Diga, não deixe sua casa vazia. Só que você vai falar com esse carinho aí, com esse carisma, mas como um profeta de Deus, sendo usado por Deus. Olhe para ele e fale com autoridade, com convicção, para que ele entenda com o espírito interior. Diga para ele: não deixe sua casa vazia. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos. Fala conosco, é o que nós te pedimos, e que o teu Espírito tenha liberdade de operar transformação, mudança, libertação e toda a vontade que vem do céu para nossas vidas. E você diz amém. Se assente dando glória a Deus bem alto. Se é batizado do Espírito Santo, dá aquela rajada de língua, ragastúria, aleluia, e seja edificado no seu espírito. Glória a Deus. Conforme, irmãos, nós já vimos e lemos Mateus 12, 43 ao 45, Jesus fala que quando Deus limpa uma casa, Ele está falando do nosso corpo como templo, como morada. Ele nos diz, de forma resumida, que após o processo da limpeza, deve haver uma manutenção, uma administração. Por quê? Porque nós somos casa, alguém vai morar aqui dentro, e isto é muito importante, e dependendo de quem morar dentro desta casa, será decidido a minha e a sua eternidade, ou o meu e o seu futuro. Isto é uma coisa muito séria. Infelizmente as pessoas estão banalizando as coisas de Deus, mas eu nunca gostei de brincar com altar, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu conheço o mundo espiritual, e púlpito não é lugar de se negociar mensagem. Você prega a verdade, aceite quem quiser aceitar. E uma coisa eu digo bem claro, irmão: verdade ou conforta ou confronta, mas é verdade. E eu espero que a verdade conforte, mas se confrontar também é para a glória de Deus. Nosso corpo como casa espiritual. A Bíblia vai nos ensinar que nós não somos só o corpo físico. Nós somos um ser tricótomo. Já falei muito isso nos seminários, nos estudos aqui da igreja. Nós somos corpo, alma e espírito. Tem pessoas que só se preocupam com o corpo, mas esquecem que são uma alma e tem um espírito. E o espírito é a parte que se relaciona com Deus. Em questão de obra de libertação, nós temos que tomar muito cuidado, porque tem 3 estágios da tentativa de Satanás de entrar numa casa, entrar num corpo humano. A primeira é a opressão. Satanás e os demônios trabalham com a opressão. É uma ação externa, sentimentos de medo, preocupação, depressão, raiva, ou pensamentos ruins, negativos, duvidosos, porque eu prego muito, em Deus não existe nada de ruim, em Deus não existe nada de dúvida. Essas coisas que muitas vezes permeiam os nossos pensamentos ou sentimentos vêm de fora. Satanás, conseguindo oprimir alguém, ele vai trabalhar com um segundo estágio, que se chama obsessão. Isso que a Bíblia já ensinava, a ciência, a psicologia hoje fala de uma forma aberta aí para todos que têm acesso à internet, às informações, ou aos profissionais. Em questão de obsessão, a pessoa começa a ter
impulso, uma compulsão por algo que não é real, mas um sofisma, ou seja, uma mentira que se parece verdade, se instala nos pensamentos desta pessoa, começa a governar a mente dessa pessoa e, infelizmente, irmãos, mesmo que não seja verdade, mas se você acreditar, vai ser a tua verdade. Tem gente que acredita que veio para sofrer. A Bíblia diz que não é assim. Mas se a pessoa acredita nisso, ela vai viver isso. Tem gente que não acredita na cura, só fala que está doente, que vai ver doente. A Bíblia não diz isso, mas por ela acreditar nisso, ela vai viver isso. Acaba se tornando uma verdade na vida dela. Por isso é muito importante você ter entendimento da Bíblia, compromisso com a palavra de Deus, para que a sua crença seja baseada na palavra e você não vá para um caminho de destruição nem de engano. Passando pela obsessão, por exemplo, pessoas que ficam obcecadas por algo que acham que fazem bem a elas, por algum vício, por alguma coisa que dá um prazer momentâneo, ou até mesmo pessoas que amaram alguém que tinha uma característica física, perdendo aquela pessoa. Você vai ver que muitas pessoas, quando querem iniciar um outro relacionamento, ela busca a pessoa com as mesmas características. Eu não estou aqui para falar do meu passado, mas eu já tive relacionamento, já namorei, e uma pessoa que eu me envolvi há muito tempo, né? Eu depois fui ver ali, negócio de Facebook, você vê as coisas, eu vi que ela casou com uma pessoa que parecia muito comigo. Então as pessoas ficam obcecadas por uma coisa imaginária, criada pelo diabo, pensando que aquilo vai salvá-las, vai trazer paz a elas ou alegria, e elas ficam obcecadas por essas coisas. Esse é o segundo estágio. E o terceiro, irmão, é a possessão. É quando a pessoa deixa o diabo entrar na sua personalidade, que é na sua alma. O Espírito Santo não entra na personalidade do homem. O Espírito Santo habita no espírito do homem, aonde a gente se comunica com Deus. Mas os demônios não. Os demônios entram na alma, na personalidade. Tem pessoas que estão possessas, que você tem que ter discernimento espiritual para saber se você está falando com a pessoa ou com o demônio. Não, mas a igreja de hoje é intelectual, eles não entendem e nem querem saber dessas coisas espirituais, e ficam gastando energia, brigando, falando, perdendo tempo, sendo que era só fazer um jejum e mandar o diabo manifestar e sair. Mas, como estamos falando de nosso corpo como casa espiritual, a vontade de Deus é que nós sejamos morada do Espírito Santo, não de demônios. Muitas pessoas não querem ser moradas de demônios, mas acabam sendo, até dentro da igreja. Tem gente, quando a glória está grande, até manifesta no culto. Você já vê a cara, você já vê que o negócio está errado. E se isso está acontecendo, você sendo crente, a negligência é sua, porque nós temos uma responsabilidade. Jesus, ele trabalha de acordo com o homem. Jesus não é meu empregado nem teu empregado. Jesus não vai fazer tudo para a gente. O que é a parte dele, que é a mais difícil, aleluia, ele faz. Mas a sua, quem tem que fazer é você. E tem gente, irmão, que nem o mais fácil quer fazer. Aí acha que o pastor é pai, que o pastor tem que ir lá, botar a mão, cuidar da sua vida. A pessoa não está tendo coragem nem de orar mais por ela, nem de tirar um tempo de meditação na palavra, pelo próprio bem dela mesma. E Jesus já repreendia isso. Não sou eu que estou falando, não, é Deus que está falando, com base no texto que nós lemos aqui agora há pouco. Meus irmãos, nós não somos só o corpo físico, não. Nós temos um homem espiritual dentro de nós, e nós temos uma vida interior, tá bom? E 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, você pode abrir aí na sua Bíblia, acompanhar conosco. Paulo vai dizer assim, ó: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. O negócio é que tem gente que esqueceu que pertence a Deus.
Tem gente que acha que ainda manda nele. Sabe por que seus projetos estão dando tudo errado? Porque são projetos egoístas. Projeto seu só para essa vida. Trabalhar, ter dinheiro, ter uma família melhor, isso não é errado. Mas Deus tem projetos maiores. Porque eu e você não sabemos nosso dia de amanhã. Eu não sou de mim mesmo para falar, vai ser assim, assado, assado. Não, eu não sei quando é que meu dia vai chegar ou o que vai acontecer. O que eu sei é que eu tenho que estar cheio do Espírito Santo, sendo morada de Deus, para que os demônios não me destruam. Nosso corpo é casa e pode ser templo de Deus, onde habita o Espírito Santo, ou morada de outras forças espirituais. E essas forças espirituais, igreja, entram quando acontece um abandono. Irmãos, eu estou possuído de uma glória aqui nesse lugar. Quando a casa espiritual é abandonada, eu já falei muito isso na outra igreja. Gente, você já viu terreno baldio ficar baldio? Você pega igual essa igreja, antes de ser igreja, quando estava vazio. Quem lembra aqui? O que acontecia nesse terreno aqui? Ficava vazio? O que entrava aqui era coisa boa? Cansei de fazer propósito sozinho aqui, de me arrepiar e falar, se eu não fosse mesmo chamado, eu saía correndo daqui. Eu já fiz propósito dos bichos me empurrar assim, não vem, e eu indo, eles não vêm. Eu falei, eu vou no nome de Jesus. Pode bater em retirada, recuar, porque esse terreno aqui vai ser morada da glória de Deus agora. De Deus. Labraia carabaçu. Mas irmãos, embora eu esteja pregando algo da melhor forma que eu possa, a minha intenção é que vocês aceitem isso, irmãos, no Espírito. Que não seja, que mensagem, meu Deus, não, mas que leve isso em conta, em consideração, porque é a sua vida, é a sua eternidade, depende de você. E o que é interessante, que o primeiro ponto que eu quero dizer assim, aqui, é o perigo de uma casa vazia espiritual, irmãos. É muito perigoso uma casa vazia espiritual. Jesus disse, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos. Espíritos, deixa eu explicar isso aqui para você. Talvez algumas pessoas não vão falar isso. Espírito imundo começa da saída da Nova Jerusalém até 1 milímetro de tocar nessa terra. São espíritos malignos. Pisou na terra, vira demônio. Por que vira demônio? Porque ele entra em condenação, porque ele não pode estar nessa terra. A terra foi dada aos filhos dos homens. Ou seja, quando um demônio está no corpo, ele teme a igreja cheia do Espírito Santo. Pergunte por quê? Porque primeiro, ele sabe que não pode estar nesse território. Segundo, ele sabe que a igreja tem autoridade para mandar ele sair, e ele vai deixar de mamar, de ter uma vida dentro de um corpo, e vai ficar no deserto, em lugares áridos e secos. Ou pode ser mandado para o abismo, aonde ele vai ser açoitado por um espírito, um anjo caído, que é mais poderoso do que Satanás. Então, você já viu, quando o crente está cheio da glória, que tem gente carregado, ele já se manifesta ou sai correndo, porque o demônio fala, vamos embora, porque o negócio vai ficar ruim para mim. E é o que vai acontecer na IPMA nesses dias. Eu estou profetizando, demônio não vai congregar com a gente não. A partir de hoje ele vai tratar de pegar a bagagem dele e ir embora. Se eu fosse você, abrir o teu coração e mandava ele embora logo, e dizer comigo, Espírito Santo me enche, porque eu não quero ser morada de demônio. Oh, Xaraman Canturi Palaraguias e Arecalaraguiaturi me calabra. O cerco está fechando para Satanás aqui desse lugar.
aleluia, a glória de Deus. E os filhos de Deus foram chamados para serem casa de Deus. Você foi chamado para ter uma vida com Deus. Não é para vir para o culto, não, é para ter uma vida com Deus. E o que acontece? Ele busca repouso, não tem paz e não encontra. Aí ele diz: eu vou ter que voltar para minha casa. E aí, irmão, você pensa que aceitou Jesus, fica brincando que ele não volta, não? Marcos, que está aqui, que tem chamada, alguns dos varões, você acha que ele não volta? Hã? Quem foi que disse que ele disse que vai voltar? Foi eu ou foi Jesus? Ah, aceitei Jesus, agora eu vivo do jeito que eu quero. Não vou administrar minha vida espiritual. O que ele diz? Eu vou voltar, sabe por quê? Porque ela está tão varridinha, tão arrumadinha, porque o Espírito Santo não entra em lugar sujo. Para o Espírito Santo entrar, ele tem que limpar. Então, quando você aceita Jesus, acontece o milagre do novo nascimento, a libertação, a limpeza, e o Espírito Santo entra. Mas se você não cultivar o Espírito Santo dentro, o Espírito sai, porque o Espírito Santo não compactua com algumas coisas. Ele é sensível. Tem coisas que falamos, tem sentimentos que nós deixamos no nosso coração e ações que nós fazemos que repelem o Espírito Santo. E às vezes as pessoas estão com o Espírito Santo só sobre, não dentro. E Deus quer que você tenha o Espírito Santo não só sobre, mas em. Porque quando tem em, você tem vida de fruto. Quando tem sobre, você pode estar adulterando, cheirando cocaína, roubando, mas está pregando e profetizando. O que Jesus disse para essas pessoas? Apartai-vos de mim. Não, mas eu preguei, não te conheço. Você foi morada de demônio. Então, Jesus está dizendo, só que ele vai querer voltar, não vai voltar sozinho não, irmão. Vai chamar 7 mais forte. Irmão, eu não brinco com essas coisas. Eu não tenho como brincar, acho que eu nem fico nessa terra. Porque já pensou, olha quem você era antes de Jesus. Tu ficar 7 vezes pior na mão do diabo? Não dá, irmão. Jesus não tem isso para a sua igreja. Fala aí, Jesus não tem isso para a sua igreja. Então, olha o perigo, irmãos. Observe esses pontos. O Espírito sai, mas volta. Libertação espiritual pode acontecer? Pode. Mas se não houver vigilância, ele volta. A maioria das pessoas são libertas por imposição de mão, volta a ter demônio, porque não tem entendimento da palavra. Mas quando você conhece a verdade vos libertará. Quem tem um encontro com a verdade não cai no engano do diabo. Outro ponto, a casa está vazia, está limpa, arrumada, houve mudança, mas não houve ocupação espiritual verdadeira. Não teve interesse da pessoa mantê-la ocupada. Tem oração minha que eu falo: ó Espírito Santo, fica aí na porta, não deixa ninguém entrar, essa casa é só sua, aleluia, pode ficar aqui dentro, não saia não. Irmão, é papel nosso. E a questão da volta com reforço, irmão. Seus inimigos, que não são pessoas, nosso inimigo é Satanás, são os demônios, são sofisma. Tem gente que fala: fulano é meu inimigo. Não, irmão, é o joio do diabo que está na vida dele, que é o teu inimigo. Essas pessoas têm que tomar cuidado, porque aquele inimigo vai voltar com uma equipe. Irmão, já cansei de ver gente estar deplorável e falar: eu era isso na igreja, eu era aquilo, doido, mendigando, sem a perna, sabe, no meio do lixo. Eu era aquilo, eu fui aquilo. Porque isso aconteceu, Deus é ruim? Não. Igual alguns aqui, ó, fica brincando.
Achando que o pastor tem tempo para perder aqui no púlpito e não leva a sério a palavra. Mas Jesus está dizendo para você, se você entender que essa casa tem que estar cheia, demônio nenhum vai ter poder de destruir os planos e os projetos de Deus na sua vida. E gente falando, é muito diabo, que o diabo é isso. Para com isso, irmão. O diabo ele é mais oportunista do que poderoso a dar lugar para ele. Ele não vai te obrigar a fazer o que é errado, não. Vai não, irmão. Ele vai falar com você para você fazer isso, para você deixar ele entrar em você. A decisão é sempre nossa. E o que é interessante, o que enche essa casa? Porque eu não sou aqui hipócrita. Eu falei com Deus, Deus, o Senhor mostrou aqui que tem muito crente com demônio. Fala logo, espírito de pombagira, de chocarrice, brincando com as coisas de Deus. PMA nessas igrejas grandes não, que fala venha como está e fique como está e dá seu dízimo, não, meu filho. Porque um dia eu vou prestar conta, bispo vai prestar conta, você vai prestar conta, e eu não quero que Deus fale, ô covarde, por que tu não pregou o que eu mandei? Só porque não dá ibope? Só porque não dá like? Adiantou se vender? Eu não quero ouvir isso. Mas eu quero ouvir assim, Deus dizendo, ô bendito, vem, você cumpriu o teu propósito. E eu tenho uma recompensa para você. Deus está levantando uma igreja que não tem compromisso com homem, com influência, com mídia, ou com seja o que for dessa terra, mas tem compromisso com o evangelho e com a palavra da verdade. Será que tem alguém comigo aqui nesse lugar? Profeta de Deus. Aleluia. Ai, palavra séria. Porque a mentira não vai te ajudar quando o dia mal chegar. O pecado e o falso profeta não vai te salvar quando Deus cobrar de você. Mas a palavra te dá esperança. A palavra pode te salvar. Ei, que amassaria arabagai oralabacê. Eu falei, Deus, tá bom, a casa tem que estar cheia, então me ajuda a falar para a igreja como é que a gente enche essa casa da sua presença. E vai aqui a revelação para você. Primeira coisa que não deixa a sua casa vazia, mas cheia e protegida com Deus. Quer saber? Quer saber? Primeira, palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 16, que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quem que tem que estar no teu coração, irmão? É a notícia do Facebook? É o Ceilândia muita treta? Vai se converter, meu irmão. O que tem que estar no teu coração é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Oh, aleluia. Salmo 1: bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite. Deus disse para Josué: não se aparte dos teus olhos, nem do teu coração, os meus mandamentos. Davi disse no Salmo 119: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se encha, a palavra é um escudo poderoso. A palavra é uma espada de dois gumes. É com a palavra que eu me defendo do diabo. O diabo vem com mentira para entrar, e eu me protejo e falo: é mentira, porque aqui está escrito. Aqui está escrito, Satanás. Aí quando Deus me enche de ousadia, Ele fala: agora abre a boca e manda o capeta para o inferno. Porque tem crente que acha que o diabo não fala. Fala, e ele vai falar com você. Aliás, tem gente que já está ouvindo a voz dele há muito tempo. Deus está levantando lideranças para orar por essa nação, porque essa nação está cega. Sabe por que o diabo está na política? Porque o povo está cego. Só quem tem o Espírito Santo sabe discernir o que é verdade e o que é mentira.
E se a gente deixar os cegos, porque são representantes que estão lá debaixo de magia negra, debaixo de macumba, debaixo de sacrifício para o diabo, e a igreja está achando isso normal. Eu não acho isso normal. Mas se a gente orar, jejuar, se arrepender, Deus tira o diabo do poder, porque não adianta ser filho de Deus se não tem representante lá em cima. O povo de Deus estava no Egito, mas não tinha representante, viveram como escravo. Deus quer fazer uma reforma nesse país. Deus quer fazer uma reforma nessa cidade de Brasília, mas tem que começar em mim e você. Começar em mim e você. Quando você for cheio da palavra, quando você realmente ler, meditar, viver, aplicar com o coração, irmãos, você vai perceber o quanto que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior. Segunda coisa que mantém a casa cheia: oração é comunhão com o Espírito Santo. A palavra grega para comunhão se refere a conversar intimamente, como se conversa com o melhor amigo. Irmãos, quantas vezes nós conversamos com todo mundo, contamos os nossos problemas para todo mundo que não pode nos ajudar, e não temos a fé de falar com o Espírito Santo. Eu sou uma pessoa de poucos amigos. Desde que eu me converti, Deus me chamou, muita gente, Deus falou: não vai dar para andar com você mais. Mas eu tenho um amigo, ele é invisível, mas ele é real. Eu tenho um amigo que toda vez que eu preciso falar com ele, ele me ouve, ele me responde, ele me ajuda. A segunda coisa é oração e comunhão. Na bênção apostólica, 2 Coríntios 13:13, dependendo das versões, vai dizer que o amor do Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus, mas com o Espírito Santo ele fala comunhão. Por quê? Porque o Pai está sentado em alto trono de glória no terceiro céu, e nós não podemos ir para lá, ainda não. Jesus está à sua destra, lugar de mais alta honra, de influência e intercessão por nós. Mas tem alguém da divindade que está aqui na terra. Essa terra não presta, essa terra é árida, os homens são ruins, o coração é duro, mas já tem quase, ou seja, mais de 2000 anos que ele está aqui. Os homens não o querem, mas ele está aqui. Os homens não falam com ele, mas ele está aqui. Deus está avivando a igreja, e tudo começa com a Bíblia e coração, comunhão. O Espírito Santo fala, e Deus sabe tratar com seus filhos. Deus não vai tratar comigo da mesma forma que trata com A, com B ou com C, mas Deus sabe tratar com seus filhos. Os desertos são necessários, porque tem filhos que precisam do deserto para mudar o coração. É filho, mas tem coração de egípcio, tem coração voltado para as coisas velhas. E para que serve o deserto? Para tirar a idolatria, para fazer essa limpeza completa, para que o nosso coração seja só dele, só dele, só dele. Filho não morre no deserto, filho não morre na luta, filho é disciplinado e sai liberto, mais forte, com entendimento e mais cheio da glória de Deus. Efésios 6:18, orando em todo o tempo. Esse negócio do crente em casa nem ora, aí chega aqui, para com isso, rapaz. Aqui qualquer um faz papel de crente. Aqui qualquer um pode ser o que não é. O que define quem nós somos é lá fora,
é lá fora. Tem gente que pensa que a gente só ora quando está de joelho. Não, meu filho, nós oramos em todo momento. Crente tem que estar ligado em todo momento. Tomando banho, estou falando com Deus. Estou deitado, estou falando com o Espírito Santo. Estou na rua, estou falando com o Espírito Santo. Efésios 6,18, orando em todo tempo, irmãos. Todo tempo. É isso que deixa a casa de alguns vazios. Me dá um celular aí. A pessoa fica, comprovado, o brasileiro está passando mais de 3 horas num aparelho celular. E tem gente que o vício está tão grande que nem dentro da igreja ele respeita para adorar. Ele continua 3 horas no celular, ouvindo banalidade, assistindo notícias fúteis, Diabo News. Porque se você não sabe, os meios de comunicação que acessamos já foram programados para controlar essa geração, enganar essa geração. Triste que tem pessoas que não sabem discernir o que estão comendo. Passar horas no celular, mas não consegue ficar meia hora falando com o Espírito Santo em oração. Aí não sabe por que a vida está essa tribulação. Não sabe. E Deus está falando, estou explicando por quê. Porque esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, longe. Por isso que culto cheio da presença faz quem tem um templo vazio querer ir embora, abrir boca, olhar no relógio, porque o ambiente não é propício. Mas este ambiente é propício para quem ainda ama a glória de Deus, quem ainda se ajoelha diante do altar e diz: não seja feita a minha vontade, mas a sua. Raquelabrai, aleluia. Oração e comunhão. Oração não é apenas pedir. Paul Yong-Chu, um dos maiores líderes mundiais, falava: ore, 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 até aprender a orar. Oração é relacionamento. Esse relacionamento sela, porque o selo é um dos símbolos do Espírito Santo. Sela a casa. Eita. Sela e protege. Antigamente, o que era o selo? O anel, dizendo que a propriedade está protegida e tem dono. Por isso Paulo fala do Espírito Santo como selo, dizendo: esta casa é propriedade exclusiva de Deus, está selada e protegida. E esses selos eram colocados em objetos, pertences, que seriam entregues ao destinatário. Então quando dava o selo, estava dizendo: pode ficar tranquilo que está guardado, protegido, e nós vamos entregar na mão do dono. Já fez isso? Comprou pela internet? Você compra pela internet, né, irmão? É bom, né? Melhor ainda ter dinheiro para pagar. Você compra coisa, a empresa vai lá, embala tudinho, põe o lacre, o selo, para que com segurança chegue na sua casa. Sabe o que a oração faz? Está dizendo assim: essa propriedade, enquanto está aqui na terra, está protegida até o dia de ser entregue para o dono. Só quem não é daqui, só quem sabe que está de passagem aqui, glorifique o nome do Senhor. Terceira coisa, irmão: santidade e obediência. João 14:23 vai dizer assim: se alguém me ama, isso é só para quem ama Deus, irmão. Só para quem ama. Quem não ama não vai cumprir. Mas se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Sabe por que o crente fiel é abençoado? Porque Deus ama o filho, e porque a gente gosta do filho, Deus gosta da gente. Se eu não gostasse do filho, o pai não ia com a minha cara. Mas o pai ama o filho, e como eu também gosto do filho, o pai gosta de mim. E por isso ele nos abençoa. E Jesus vai dizer: o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quando você guarda os mandamentos, o Espírito Santo fala assim: vou fazer morada nele.
Sabe por que Davi nunca perdeu uma batalha? Davi era top, não. Sabe por que Davi nunca perdeu uma batalha? Quem gosta aí dos personagens do Antigo Testamento? Porque ele era uma arca viva. Não entendeu não? Ele vivia para guardar as leis dentro do coração dele. Ele amava a lei de Deus. Então, como ele era uma arca, toda vez que ele ia para a batalha, a palavra que estava dentro dele, que não perde, vencia o inimigo. Porque Davi não era exemplo. Davi não era exemplo como pai. Davi não era exemplo como marido. Davi não era um bom rei. Não, mas ele guardava a palavra. E o que Deus está dizendo para mim e para você: você não é perfeito, você tem falha, eu sei disso, Deus sabe disso, mas porque você guarda a palavra no coração, Deus te honra. Deus te honra. Você acha que nós estamos aqui por causa de quem? A irmã Rosinha que está aqui, que tem ministério, missionária, cantora. A gente olha para a gente, nós estamos sendo usados para a glória de Deus por causa de quem? De nós? Nós sabemos que não. É a palavra. É a palavra que a gente acreditou, gerou vida. A palavra gera, a palavra protege, a palavra é tremenda. Quando nós nos santificamos, nós nos tornamos morada de Deus e não de demônios. Enquanto muita gente diz sim para o pecado, quem está dizendo não, Deus fala: muito bem, vou continuar aqui dentro. Fulano está aceitando isso, mas eu não aceito porque não está conforme a palavra. O Espírito diz: muito bem, vou continuar morando aí dentro. Tem gente fazendo isso e está dando certo, eu não faço porque Deus não aprova. E o Espírito Santo diz: vou continuar morando aí dentro. Quarta coisa, essa aqui é boa para a geração de hoje. Eu sou crente online. Já viu quem está pregando online? É Timóteo, é mulher barbada. Tanto é o online. Igreja é corpo, irmão. Jesus é a cabeça. Arranca o braço. O que acontece com o braço? E com o corpo? Fica o quê? Por quê? Muito bem, e o corpo fica vivo porque está ligado à cabeça, que é Jesus Cristo. Crente só continua vivo espiritualmente ligado com Jesus e em comunhão com os irmãos. Irmão, a gente não é a melhor pessoa, não. Ultimamente quem está gostando de crente é só Deus mesmo. Porque você vê a tribo de Isacar, a tribo de Zebulon, de Jefité, tribo de Davi, de Judá. Agora os crentes é da tribulação, irmão. Não está buscando mais a Deus. Mas é o lugar que Deus escolheu para nos abençoar. É o lugar que você aprende. Eu não suporto fulano, mas Deus colocou fulano na tua vida para ensinar alguma coisa. Pode ter certeza que Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho. Eu não aguento, eu não suporto, mas é essa pessoa que vai te ensinar alguma coisa que você está precisando para a sua vida mudar. Não, só tem gente doida, perturbada, chata. Mas é nesse lugar que a gente cresce. Eu não congrego não, eu sou superior. Provérbios diz: aquele que se isola insurge contra a própria sabedoria. O ser humano é um ser sociável, é um ser influenciável. A igreja não é perfeita, mas o mundo é pior. Está reclamando? A igreja é aquilo, a igreja é horário, o irmão é assim, o pregador não tem educação. Está achando que o mundo é melhor? Vai lá, se abrir para o mundano. Vai confiar no mundano para ver. Ainda assim, com todos os defeitos, a comunhão da igreja é melhor. E eu vou te falar, para com essa conversa, porque eu estudei muito Bíblia para pregar aqui hoje, tá? Cai de paraquedas não. Eu sou igreja onde eu for, né? Não. A igreja, a eclésia, tirado para fora, a igreja quando está reunida.
quando está em assembleia. Quando estamos em assembleia, nós somos a igreja. E quando eu estou fora, sou parte do corpo. Não vem com essa não. Eu não vou congregar não, porque eu fico aqui em casa. Irmão, internet é para quem não pode, é para quem tem algum problema. Aí a internet ajuda. Mas irmão, tu vai tomar ceia pela internet, podendo estar em comunhão com os irmãos. Eu vou estar com vocês em espírito. I love you. Kisses and hugs. Tem a ver ou não tem? Será que você continua a mesma coisa? Ei, você já ficou perto de gente cheia de unção, de alegria? Muito tempo? Quem já ficou aqui? Que contagia, para ficar perto dessa pessoa é outro nível. Já ficou? Quando essa pessoa sai, sente ou não sente a diferença? Você que congrega, busca a Deus, está envolvido, viaja, como é que você volta? Fala, tem uns que voltam cheio de cão mesmo. Não sabe andar sozinho, eu me perdi, ora por mim. Mas ainda que você não se perca, você volta sentindo, estou precisando de me encher. Hebreus 10, 25, estou caminhando para o fim. Não deixemos, irmão, é a Bíblia, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, não é a maioria, mas é alguns. Você precisa. Inclusive tem gente que recebe vitória quando vem aqui. Vem aqui, Deus fala, Deus ama, fala assim, vai lá. Ele não quer ir não, quer ficar na televisão, Netflix, Amazon Prime, só recebendo informação secular. Por isso que é um crente fraco. Primeiro demônio que vê sai correndo, não se alimenta mais das coisas de Deus. Por isso que a igreja hoje aceita tudo, porque não alimenta mais das coisas sagradas. Tudo que o mundo dá, ele come. Aí você fala, não quero não, mas vem e recebe a bênção, igual sexta-feira aqui. Tanta bênção que foi liberada desse lugar. Hoje é a mesma coisa, o tanto de bênção que está descendo do céu para mim, para a sua vida, para que o diabo não pegue você. Então, irmão, aplica isso. Cuide da sua casa espiritual. Cuide. Olhe para alguém à sua esquerda e à sua direita. Isso é sério, estou terminando aqui. Fala assim, cuide da sua casa espiritual. E eu pergunto para você hoje, para terminar aqui, como você está hoje? Sua casa está limpa? Está limpa, mas está vazia? E aí? Porque quando o crente está vazio, irmão, nem para dar glória ele consegue. Irmão, imagina pregar, orar por alguém igual aconteceu aqui. Está acontecendo e acontece aqui, aconteceu hoje de manhã na consagração. O crente está tão vazio que nem para dar um glória, mas não sai. Aí os caras, não estou aí dentro. O Espírito Santo fala, não estou aí. Você não dá espaço para mim. Houve libertação na tua vida já, irmão? Já foi liberto aí? Mas não houve entrega total ao Espírito, né? É aí que está, como diz os carioca, o pulo do gato. Recebeu libertação, mas não se entregou, né? Serve a Deus pela metade, né? Entra ou não entra? Vou para dentro ou fico fora? É aí o problema, não é? Você tem uma fé só de nome? Eu tenho fé. Mas a prática espiritual viva falta. Na hora que a necessidade cobra fé, a prova vem para cobrar fé, falta. Nega a fé. Não aplica. Assim como a casa abandonada traz sujeira, invasores, destruição, uma vida espiritual vazia atrai o inimigo. O inimigo gosta de crente vazio, irmão. Chega, ele faz festa. Né, Samuel? Ele gosta. Hoje é tempo de encher essa casa. Eu queria chamar os ministros.
com a presença de Deus. Não deixe o inimigo voltar. Se coloque de pé, nós vamos orar. Hoje é a unção da libertação. Nós vamos orar por libertação aqui. Aleluia. Aleluia.